Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, né? Então, dando sequência ao nosso conteúdo. Nós estávamos falando então sobre a questão, né, de temperatura e calor, nós vimos as escalas termométricas, nós vimos também o que era calor, né, como é que a gente calcula o calor, nós vimos o que é calor latente, né, qual é a definição de calor latente, nós vimos também a definição de calor sensível. E dando sequência, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da propagação do calor. Então, a gente sabe que o calor ele pode ser transferido de um corpo para outro corpo. Então, a gente tem calor sensível, calor latente, que pode ser transferido, né? E a forma de transferência de calor de um corpo para outro, ela pode ser de três formas. A gente pode transferir calor de um corpo para o outro através de condução de calor. Eu posso transferir através de convecção e eu posso transferir também através de radiação, tá? A condução térmica, o calor ele vai acontecer, né, de uma forma que eu vou transferir a energia térmica de um corpo para o outro, né? Então, a gente vai colocar esses corpos próximos, então, uma extremidade de um corpo junto com a extremidade de outro corpo. Em instantes, a gente vai perceber que a transferência ela vai acontecer. Então, quando a gente fala em condução, eu vou transferir a energia térmica que eu tenho em um corpo para um outro corpo. Então, o que acontece? Quanto maior calor um corpo tem e eu encosto um corpo que tem menos calor, a tendência é o que tem mais calor ir para o que tem menos calor. Então, eu faço uma transferência de energia térmica. Então, eu transfiro o calor de um corpo para o outro, conduzindo essa energia, ou seja, transferindo de um corpo para o outro. A outra forma que eu tenho de conduzir calor de um corpo para o outro é através da convecção térmica, né? Então, a convecção ela vai ser a propagação do calor que vai acontecer nos líquidos e nos gases. Então, eu consigo transferir energia térmica de um corpo para o outro, desde que esses meus corpos estejam no meio líquido, no estado líquido, ou no estado gasoso, tá? Então, a gente consegue fazer essa transferência de energia térmica através de densidades entre as partes envolvidas. Então, entre as densidades do líquido e as densidades do gás. Então, a convecção térmica ela vai ser uma transferência, então vai ser uma propagação de calor, né, que vai acontecer entre corpos que estejam no estado líquido ou no estado gasoso, tá? Então, o que acontece? Quando a gente coloca esses componentes próximos, a gente vai ter uma transferência também de calor, mas isso vai acontecer de acordo com a densidade das partes do fluido. Então, quanto mais denso eu tenho um corpo, mais calor ele tem e vai transferir esse calor para um corpo menos denso, tá? Então, se vocês observarem, isso acontece bastante quando a gente liga o ar-condicionado da nossa casa, tá? Então, se vocês observarem o movimento do ar e da água, né, que vão se movimentar dentro do meu ar-condicionado, vai fazer com que o meu ar gele, né? E isso é uma convecção térmica. Então, o que acontece quando eu ligo o meu ar-condicionado? Né? O meu ar-condicionado ele sempre está na parte superior da minha parede, ou seja, ele está na parte alta. A gente vai ter uma convecção, ou seja, em cima eu vou ter uma condição que vai estar mais densa, ou seja, eu vou ter mais frio, e isso vai fazer o quê? Vai tender a ir para a parte menos densa, para baixo, por isso que a gente tem o gelo do ar embaixo. Então, o ar-condicionado precisa ficar instalado na parte superior para que a gente sinta a transferência da temperatura na parte inferior, porque a gente vai ter uma troca de temperaturas, uma troca de calor, que vai acontecer por convecção, então por densidades. Então, a transferência de calor no meio líquido e no meio gasoso vai acontecer por convecção, então por trocas de densidade. Além da convecção térmica, que nós acabamos de falar, e da condução térmica, a gente também tem a radiação, que é outra forma de propagação de calor que a gente tem, de transferência de um calor para o outro, né? A radiação térmica ela vai precisar acontecer entre materiais que estejam passando por um processo que nós chamamos de vácuo. Então, eu preciso de um material, né, onde
essa transmissão de calor de um processo para o outro acontece através de ondas, né? Então, eu preciso de vácuo para acontecer essa radiação térmica, né? Por exemplo, a gente pode ver essa radiação térmica quando a nossa Terra é aquecida. Então, o que acontece? O nosso planeta ele mantém a temperatura. Como é que ele consegue manter a temperatura constante? Então, a gente percebe que a gente tem variação de calor durante o nosso dia, mas a gente tem radiação da luz solar que consegue penetrar na nossa camada atmosférica e chegar à nossa crosta terrestre e manter a nossa temperatura. Então, esse processo de manter a nossa temperatura quase que constante acontece por radiação térmica. Então, como é que isso acontece? Os raios solares eles conseguem chegar na nossa crosta terrestre através do vácuo. E aí, então, a gente tem essa transferência de calor do Sol, né, dos raios solares, para a nossa crosta terrestre. Então, para a gente ter radiação térmica, a gente precisa de meios para que a gente consiga transferir um calor térmico para o outro através do vácuo. Então, a gente não consegue fazer essa radiação térmica em qualquer tipo de material. Então, eu consigo radiar uma energia térmica de um corpo para outro de uma forma tão simples. Assim como a gente consegue observar na convecção térmica e na conversão térmica, que a gente tem transferências de calor. Na radiação térmica, a gente não consegue fazer essa transferência de forma rápida nem de forma simples, porque a gente vai precisar sempre do vácuo para que isso aconteça. Então, a gente consegue ter radiação térmica quando nós temos o aquecimento do nosso planeta pelo Sol, né? Ou também a gente consegue ver isso quando a gente chega perto, por exemplo, de uma fogueira, porque as chamas acesas elas vão estar liberando calor térmico, vão estar liberando calor, a gente vai ter energia térmica ali. Quando a gente chega perto, esse calor térmico ele vai chegar até nós através do vácuo, né? Do ar. E aí a gente consegue sentir esse calor da fogueira mesmo, a gente não estando colada nela, porque a gente tem radiação térmica ali levando o calor até nós. Então, mesmo que a gente esteja, por exemplo, 30 centímetros de uma fogueira, a gente vai sentir que vai estar calor, porque a gente vai ter energia térmica sendo transportada pelo ar, pelo vácuo, até chegar em nós. Então, isso é comum a gente conseguir entender, na verdade, sentir quando a gente chega perto. Então, quando é que eu consigo ver radiação? Quando eu tenho o transporte da minha energia térmica, né, do meu calor, pelo vácuo, do ar. Então, é bastante comum a gente encontrar isso quando nossa Terra é aquecida, quando a gente chega perto de uma fogueira. Então, eu consigo transferir calor de um corpo para o outro dessas três maneiras. Pela conversão, pela transferência de um corpo para outro. Então, um corpo quente encosta em um corpo que não está tão quente, transfere temperatura, transfere calor, energia térmica. Pode ser por convecção, então quando a gente tem transferência de calor por densidades, então de um meio dentro de um meio líquido ou dentro de um meio gasoso, ou quando a gente tem radiação, o calor ele vai ser transferido pelo vácuo. Então a gente precisa de meios que consigam transportar o vácuo para que a gente tenha radiação térmica, transferência de calor de um corpo para o outro. Tá? Então, para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, vocês vão responder os exercícios da página 11, tá? E os exercícios ainda da página 12, então é do número 1, que se inicia na página 11, até o número 10 da página 12. Então, vocês podem fazer a leitura, né, das páginas que nós falamos um pouquinho aqui sobre a questão das transferências de calor, né, dos tipos de transferência de calor de um corpo para o outro, que se iniciaram na página 9 até a página 11, e aí vocês vão responder, então, os exercícios da página 11 e da página 12.